Sim, aconteceu um novo crime grave envolvendo o aeroporto de Brasília, gente. Um dos principais do Brasil e o da nossa capital federal. Será que os bolsonaristas estão atacando novamente? Será mesmo? Eu vou perguntar pro Pedro Zambarda aqui no plantão do Meteoro. Pedro, vamos lá. Bomba, aeroporto e aquela palavra que é melhor a gente não falar muito porque o YouTube não gosta. É. Então, a resposta para a pergunta que eu botei no começo do texto, né, Sophie, que você leu muito bem, é se bolsonaristas estão atacando de novo, a resposta é não sei. Porque essa história tá muito estranha. E nada descarta também que a pessoa seja completamente desequilibrada. Vamos para a coluna da Mirelle Pinheiro, que é colunista lá do Metrópolis. Bancária é presa pela Polícia Federal por ameaça à bomba no aeroporto de Brasília. Lembrando, gente, o aeroporto de Brasília, o segundo mais relevante do Brasil inteiro, só fica atrás do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Já foi alvo de um atentado na época da tentativa de golpe de Estado. E a gente vai lembrar disso aqui. Porque, assim, não é à toa que a PF resolveu reagir. É um absurdo acontecer isso de novo nesse aeroporto. A bancária estava acompanhada de uma amiga quando fez a declaração no balcão da companhia aérea. Diz a repórter aqui, Mirelle Pinheiro. A bancária maranhense Karine Virgínio Silva foi presa em flagrante na tarde deste domingo, dia 26, no Aeroporto Internacional de Brasília, após afirmar que havia uma bomba na mala durante o processo de embarque. Ela foi detida pela Polícia Federal por atentado contra a segurança de transporte aéreo. De acordo com a petição inicial apresentada pela defesa, Karine estava acompanhada por uma amiga quando fez a declaração no balcão da companhia aérea. A atendente teria levado a frase a sério e acionado a Polícia Federal, que realizou a prisão em flagrante. A própria Karine confessou a autoridade ter proferido a frase, mas sustentou que tudo não passou de uma brincadeira de mau gosto e que não houve qualquer intenção de causar pânico ou prejuízo à operação aérea. Em seu depoimento, a bancária classificou o episódio como um mal-entendido e admitiu ter agido com imprudência. A passageira que acompanhava permaneceu em silêncio durante o interrogatório e foi liberada logo depois. Nenhum voo foi afetado. Ainda conforme os autos, as atividades do aeroporto não chegaram a ser interrompidas e nenhum voo sofreu atraso ou cancelamento em razão da ocorrência. O caso revela um comportamento irresponsável, mas que não teve intenção de causar pânico ou prejudicar o funcionamento do aeroporto, não houve perigo concreto, afirmou a defesa num pedido de liberdade provisória, protocolado ainda na noite deste domingo. Não deu nenhum efeito, uma cova, né? Sofia, eu não posso ficar falando qualquer coisa assim no balcão de um aeroporto. Não pode, gente. É muito risco. Na petição, os advogados sustentam que a prisão preventiva seria desnecessária e desproporcional, já que Karine é ré primária, possui endereço fixo e vínculo de trabalho. O documento pede a substituição de prisão por medidas cautelares, como comparecimento periódico à justiça, proibição de frequentar aeroportos e restrição de viagens sem autorização judicial. Bom, gente, essa é a notícia. E aí o Metrópolis fez um perfil da moça também, na própria coluna da Mirelle. Quem é a bancária presa por ameaça de bomba no aeroporto de Brasília? Vamos entender direitinho. Descrita como uma mulher de rotina estável e sem antecedentes, Karine trabalha há anos no setor financeiro. Assim, pode ser que ela só seja uma pessoa comum trolando? Pode ser, gente. Mas, sabe, errou rude. A bancária Karine Virgínio Silva, foto acima, natural de Bacabal, Maranhão, foi presa em flagrante neste domingo, dia 26, pela Polícia Federal, após afirmar que havia uma bomba na mala durante o check-in do Aeroporto Internacional de Brasília. O caso mobilizou agentes federais e resultou na abertura de um processo por atentado contra a segurança de transporte aéreo. Descrita como uma mulher de rotina estável e sem antecedentes, Karine trabalha há anos no setor financeiro e, segundo seus advogados, sempre teve uma vida tranquila e sem qualquer envolvimento com ilícitos. Ela estava de passagem por Brasília quando, durante o embarque, fez o comentário que gerou a prisão. O episódio ocorreu no balcão do atendimento da companhia aérea. Segundo o procedimento, Karine disse que tinha uma bomba na mala, em tom de piada, mas o funcionário levou a declaração a sério e acionou imediatamente a segurança do aeroporto. A Polícia Federal foi a chamada e a bancária acabou presa em flagrante por suposta ameaça à segurança aérea. A amiga que acompanhava permaneceu em silêncio e foi liberada logo em seguida. Durante o depoimento, Karine admitiu ter feito a brincadeira e afirmou que tudo não passou de um mal entendido. E aí a defesa está pedindo a liberdade provisória. Por que eu digo que isso é muito grave, gente? Um pouco menos de 3 anos atrás,
a gente teve essa notícia aqui, felizmente com desdobramento nesse ano. A Polícia Federal prendeu em 2025 o homem que foi condenado por atentado ao aeroporto de Brasília. Jorge Washington de Oliveira Souza estava foragido, o cara chegou a fugir. A Polícia Federal informou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ter prendido em setembro Jorge Washington de Oliveira Souza, um dos condenados por atentado à bomba no aeroporto de Brasília, ocorrido em 24 de dezembro de 2022. Ele era considerado foragido desde junho, quando Moraes determinou a prisão do condenado. Em março de 2023, o empresário foi condenado a 9 anos e 4 meses de prisão por condutas relacionadas aos crimes de explosão, causar incêndio e posse de arma de fogo sem autorização. Um delegado da PF localizou Jorge Washington na rua no Guará, região administrativa do Distrito Federal, e o conduziu até a primeira delegacia da Polícia Civil da capital federal, na Asa Sul, por volta das 20h30, diz a comunicação. Assim como os outros dois condenados pelo atentado, ele já cumpria a pena em regime semiaberto. Neste ano, contudo, Moraes entendeu que a tentativa de explosão tem ligação aos atos golpistas do 8 de janeiro. O que é essa tentativa de explosão, Sofia? Tem uma reportagem grande do Spotlight mostrando com documentação que tentaram explodir o aeroporto de Brasília, derrubar as torres de transmissão e mobilizar as pessoas para a tentativa de golpe no dia 8 de janeiro de 2023. São atividades que aconteceram em dias diferentes, mas foram insufladas, envolvendo todo aquele efetivo de pessoas que foram mobilizadas para as frentes dos quartéis. Aconteceu isso no aeroporto de Brasília, e a moça achou legal ficar brincando de falar que tá com uma bomba na mala. É muito doido isso, gente. E assim, tem uma senadora, a Soraya Tronic, que falou pra mim numa entrevista na Folha TV que o filho dela tava no aeroporto de Brasília no dia que teve o atentado, esse sim, com tentativa de explosão lá em Brasília. Vamos ver juntos aqui. Tá, play. É caso de série, sabe? Ainda mais... Aí depois veio dia 8. Aí, o dia que eu fiz Como que você se sentiu vendo aquilo? Olha, não, e vou te falar, meu filho nunca gostou de Bolsonaro e a gente brigou. Meu filho não foi à minha posse, porque ele odiava Bolsonaro. Ele falou, você é uma boa... E aí a gente voltou a se falar. Você se reconciliou com ele, né? Me reconciliei, ele é filho único. Aí, em 22... Como a família inteira estava destruída, metade bolsonarista, eu fui candidata, e eu não vim para Campo Grande passar o Natal, porque ninguém se entendia. Então todo mundo descancelou o Natal. Eu sempre passo uma parte na casa do meu marido, da família do meu marido, e uma casa quando não se juntam. Aí todo mundo cancelou. Nós ficamos no Natal o filho em sensato Brasília, da Soraya assim, porque eu não Tronic. vim nem votar no segundo turno. Eu não podia pisar no Mato Grosso. LGBT, né? E aí, o meu filho falou, agora eu vou a Brasília. O meu filho não chega. E eu mostrei. Olha aqui, esse é o ticket do meu filho. Ele chegou na manhã do dia 24. No dia da história da... Então, Juliana, gente, mas tem uma possibilidade da pessoa ter sido irônica. Tudo bem, o problema é o contexto. Já teve um atentado contra o aeroporto de Brasília. O que vocês acham que o funcionário do check-in vai fazer, Sofia? Tem uma bomba na minha mala. E aí a Soraya narra com detalhes como o filho dela estava na hora que a bomba podia ter explodido no aeroporto. Bomba. Eu amoleci, tava chegando acho que lá pelas 11 da manhã, quando começou, assim, eu te juro, aí do aeroporto. Na CPI eu disse o seguinte, eu me compadeci, eu não tive ninguém tão próximo de dentro da minha casa, nem pai, nem mãe, nem irmão, nem sobrinho, mas tive muitos amigos, amicíssimos, parentes mais longe. Mas eu não precisei de que alguém tivesse morrido na minha casa de Covid para eu me solidarizar e para eu fazer alguma coisa. Agora, no dia 24, no dia da bomba, eu era uma mãe. Pro azar de vocês, você pode olhar, quando eu inquiri o Washington e aquele pessoal todo, eu falei, para o azar de vocês, eu era uma mãe. Mas eu nunca precisei ser uma mãe ou ser uma pessoa próxima para me indignar.
Então, Sofia, é isso. Eu acho que esse corte, na verdade, é muito menos sobre a história da moça que foi presa agora. E desculpa, gente, o pessoal tá falando, mas pode ser um engano. Pode ser um engano, sim, ela falou uma besteira e tal. Mas não tá certo, gente. A questão da segurança de voos e de transporte aéreo é muito séria, Sofia. Por isso que a gente fala que não existe liberdade de expressão absoluta, gente. Você não pode falar isso num negócio desse. Pois pode ter sido uma brincadeira? Provavelmente. Provavelmente, até porque, vamos e convenhamos, se ela realmente tivesse querendo fazer algum tipo de ataque ao aeroporto, ela não teria contado que estava com a bomba na mala. Então, assim, é meio óbvio. Dito isso, gente, existem brincadeiras que não se fazem. Sabe? A gente costuma falar que tem brincadeira que não se faz quando a gente tá falando em outros contextos, como de discriminação, discurso de ódio, etc. Mas esse também é um contexto no qual, gente, não se brinca com isso. Porque o aeroporto não pode assumir o risco, e com razão. Se existe a suspeita, ele tem que agir em cima dessa suspeita, por mais absurda que seja. E isso causa todo um transtorno para todo o funcionamento do aeroporto. Porque o que eles vão fazer? Ela falou que tem uma bomba. Vou ignorar o fato de que a mulher falou que tem uma bomba? Não pode ignorar, porque vai que tem na que, no mínimo, investigar que isso seja verdade, vai que realmente tem. Então vai ter que, no mínimo, checar. E para checar se tem uma bomba dentro de uma mala, você não pode simplesmente mandar qualquer um lá, abre aí o zíper, abre a mala e veja o que tem dentro. Existe todo um procedimento que tem que ser feito para que você realmente possa checar isso em segurança. E isso dentro de um aeroporto, você vai causar um enorme transtorno para todas as equipes que estão lá trabalhando. Então não se faz essa brincadeira. O que vai acontecer depois, qual que vai ser o tamanho da punição dela, aí é outra história. Mas que isso não pode passar batido, não pode. Não. Enfim, e eu acho importante você trazer esse contexto, porque a gente fala muito do 8 de janeiro e a gente fala pouco de todo o resto que aconteceu naquela época. A gente fala pouco sobre os ataques que aconteceram em Brasília no dia da diplomação do Lula, que chegaram a tentar jogar ônibus em cima de viaduto. A gente fala em incendiar carros. A gente fala pouco sobre essa tentativa de explodir o aeroporto de Brasília. A gente fala pouco sobre os bloqueios nas estradas. É sempre bom lembrar. Sempre bom lembrar. Eu acho que esse corte já vale por... Não faço esse tipo de brincadeira em aeroporto, mas vale mais ainda só pela possibilidade da gente relembrar tudo mais que aconteceu, né? Não foi só 8 de janeiro. Passou longe de ser só 8 de janeiro. Só para vocês verem, a reportagem que a gente está falando aqui da Spotlight, que é uma agência de jornalismo investigativo do Lúcio de Castro, documentos revelam métodos de sabotadores profissionais em ataques contra torres de energia. Tá? Isso tudo aconteceu no bojo dos ataques do 8 de janeiro. Já estavam apontando a questão da atuação dos Kids Pretos numa reportagem da revista Piauí. Essa é uma baita reportagem, gente, tanto de apuração original do Lúcio, que é um baita repórter, mas de conectar também outras apurações que estavam em curso, Sofia. O 8 de janeiro foi um movimento complexo. Isso que é importante. Então essa bobeirinha do aeroporto de Brasília é o que você falou. Serve para explicar tudo isso aqui. É isso. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui orientando as pessoas a embarcarem em segurança. Gente, não brinquem com explosivos, quer eles sejam reais ou não. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.